Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gale e tenho a alegria, honra e prazer de receber o professor Roberto Gianetti aqui hoje para a gente conversar sobre rotas de sustentabilidade para o Brasil. Antes de mais nada, fazer aqui um registro de fã-clube aqui, que eu sou fã do professor Roberto Gianetti. Aliás, eu sou fã da família, né? Porque eu fui aluno formalmente do professor Eduardo Gianetti na FEA USP, fui aluno também do professor Marcos Gianetti, né? Nossa! E acompanho o trabalho do professor Roberto. Não fui, né, seu aluno formalmente na FEA, mas só faltou ter sido seu aluno, né? Mas acompanho os seus textos, seus trabalhos, então eu sou do fã-clube aqui da família Gianetti, né? Então é um prazer, uma honra enorme poder recebê-lo aqui para a gente conversar. Hoje, especificamente, vamos falar do tema de sustentabilidade e dessa iniciativa que é incrível, né? Dos painéis fotovoltaicos flutuantes, que eu acho que é uma avenida aí para o Brasil de desenvolvimento impressionante, mas já vou deixar o registro aqui que a gente vai fazer o convite para conversar de outros temas também, professor. Hoje a gente vai usar o seu cérebro privilegiado aqui só para falar desse tema da sustentabilidade, mas já registrar que a gente vai convocá-lo aqui mais vezes. Né? E também, antes de passar a palavra, fazer um agradecimento para a FBNDES, Associação de Funcionários do BNDES, que patrocina o nosso podcast, né? Convidar todos para assistir os outros episódios. A gente tem muita conversa sobre sustentabilidade aqui, está virando um tema preferido nosso nessas conversas de missão de desenvolvimento. Não tem como falar da missão de desenvolvimento brasileira sem falar de sustentabilidade, de descarbonização, de economia verde. Acho que é um tema obrigatório. Né? Então, professor Roberto, se puder só dar uma palavrinha aqui para quem não te conhece, do que você tem feito, da sua atuação, a gente já mergulha na conversa propriamente dita. Eu te agradeço de novo pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, em primeiro lugar, pelo convite e mais ainda pelas suas generosas palavras a meu respeito em relação à família. Somos todos admiradores seus, você sabe disso. Temos te seguido também aí pela sua trajetória, pela sua carreira. E muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. A minha atividade, eu sou um misto de economista e empresário. Tenho um lado, vamos dizer assim, semi-acadêmico, não sou tão professoral quanto meus irmãos, especialmente o Eduardo, que só vive vida acadêmica, mas eu tenho uma vida também de empresário. Desde os anos 80, tenho me dedicado muito ao comércio exterior brasileiro, ao lado das relações internacionais, internacionalização de empresas e todas as atividades relacionadas a comércio exterior, como câmbio, como política industrial, desenvolvimento e sustentabilidade, que vem a ser, nos últimos anos, um tema frequente e cada vez mais relevante, porque afeta todas as áreas da economia. Hoje não há nenhuma área da economia que não deva buscar a sua sustentabilidade em termos tanto social, econômica, ambiental, buscando sempre a preservação, seja da própria atividade, da natureza e da própria humanidade. Então, acho que é um tema que me agrada muito falar, e eu tenho, inclusive, como empresário, investido nisso. Chega num momento da vida, e eu estou já nesse momento há algum tempo, que você tem que procurar propósito. Se não for uma coisa que você te agrada, é melhor não fazer. Não vai perder teu tempo, que já cada vez é mais escasso. Faça aquilo que você gosta. E eu, graças a Deus, hoje só faço as coisas que eu gosto, que têm propósito. E que também deem retorno. Claro, para ser sustentável, você não pode fazer alguma coisa que se acaba, que se Claro. elimina. Tem que ser algo que tenha perenidade. E eu procuro, então, também trazer projetos que são viáveis do ponto de vista econômico, que atraem investidores e que tragam benefícios para a sociedade. E, finalmente, algo também que você pode projetar a sua atividade ao longo do tempo, né, que não é uma coisa somente imediata, oportunística, mas que seja uma coisa que tenha legado. Eu acho que tudo isso me faz, então, pensar, e por isso que eu tenho feito esse investimento de tempo e de capital em energia renovável, que é um tema que eu me dediquei nos últimos anos e que me tornei um investidor especialista até por dever de ofício. Boa, fantástico. Vamos então mergulhar nessa discussão, mas assim, então vamos aproveitar os seus dois lados, né? O seu lado intelectual e o seu lado de empresário, né? Acho que é legal um pouco o espírito aqui do nosso podcast, sempre
aproveitar, né, para explorar essas duas vertentes, né? Porque não adianta a gente discutir, ter os conceitos claros de sustentabilidade se não tiver a prática da sustentabilidade, né? Então, acho que os dois lados são muito importantes. Se você puder contar para a gente um pouco, né, desses dois lados, ou de como você começou a investir nisso, ou começar pela sua visão de sustentabilidade e os caminhos que você vê para o Brasil em termos de energias renováveis, né? Bom, a questão da energia, eu acho que é um dos maiores desafios da humanidade nesse século XXI. A gente vem evoluindo ao longo dos últimos anos com uma sociedade de consumo cada vez mais eletrificada, vamos chamar assim. A energia está em tudo que a gente faz, não só na nossa vida individual como consumidor, mas na nossa atividade profissional. Cada vez mais a gente tem o uso da tecnologia de informação e todos os agregados evolutivos que vêm vindo, derivados que vêm vindo ao longo do tempo, e agora a inteligência artificial, os data centers Que e levou isso toda... exponenciou isso daí, né? O uso de energia. Exponenciou. Paulo, é assim, eu diria que nós não temos ainda muita ideia do que vai acontecer do ponto de vista não só do uso da inteligência artificial, mas mesmo até que ponto nós vamos ser capazes de suportá-la do ponto de vista de energia, dada o grau de intensidade de consumo. Só para te dar um exemplo, que as pessoas às vezes não percebem, um e-mail com 100 caracteres, que não é um e-mail muito grande, equivale a deixar 4 luzes de LED ligadas durante 1 hora. Para você fazer um e-mail desse e mandar. Para fazer ideia. Isso a gente faz quantos e-mails por dia? Centenas. Dezenas, centenas. Infelizmente, centenas. Né? E na hora que você fala de um data center que vai armazenar bilhões de memórias, de arquivos de bancos, de instituições públicas, por exemplo, um arquivo do INSS, que está tão em voga aí. São bilhões de informações. Isso tudo tem uma demanda de energia exponencial, como você falou, porque cresce assim de uma maneira vertical. E nós estamos falando assim, tem um hub de data center hoje exige 30, 40, 50, 100 mega de capacidade da noite para o dia. E energia firme, se possível renovável. Então são desafios muito grandes que a humanidade está fazendo, está experimentando, e que vão demandar muitos investimentos e muita tecnologia nova, e muita inovação. Você tem que, para fazer os data centers, você tem que procurar quatro situações, características que determinam a localização desses data centers. Primeiro, segurança física, jurídica e operacional. É quase que tem um valor estratégico, um data center. É quase um cofre, né? Um cofre aquilo, não pode ser... Segundo, você tem que ter água e energia abundante. Mas abundante mesmo, que você não pode falhar, tem que estar ali funcionando 24 horas por dia. E quando eu falo água também, porque o sistema de refrigeração é robusto, é algo que tem que ter muita disponibilidade. Depois você tem que ter uma mão de obra qualificada. Não é trabalho intensivo, mas é trabalho altamente qualificado. Então você tem que ter pessoas morando no redor, disponíveis, né, nos rodízios de 24 horas, etc. e tal. E o quarto, último, conectividade. Então você tem que ter uma rede robusta de fibra ótica, de satélites, antenas, que utilizam esse data center como fonte e também trazem a matéria-prima, a memória que vai ser lá estocada. É quase uma fábrica do futuro, né? Mas é uma fábrica de dados. Uma fábrica do futuro. Nós vamos viver, de certa forma, umbilicalmente ligados aos data centers na nossa atividade, tanto individual, como consumidor, como seres humanos, como profissional. As empresas, os governos, todos os serviços, saneamento, transporte, aviação, tudo ligado no data center. Então, e data center, diga-se, energia. Energia e muita energia. Por isso eu acho que investir em energia hoje é uma aposta certa.
A demanda vai ser muito grande. Isso, evidentemente, vai afetar o preço. A energia tende a encarecer ao longo do tempo. Para não falar da mobilidade urbana, dos carros elétricos, dos ônibus elétricos. É verdade. Né? Então, é assim, onde vamos parar? É muita energia. E o Brasil tem, né, a princípio, em tese, ele tem essas, ou pelo menos chega perto dessas características, né, pelo menos de água, de energia renovável, né? Acho que o Brasil ele se apresenta como um player interessante para isso, né? Mas com certeza, Paulo, nós somos, assim, eu diria, dos melhores colocados nesse ranking. Talvez a gente perca um pouco, a gente não tem investimento tão forte nessa área de inovação tecnológica, isso é uma falha da nossa estrutura, mas nós temos uma razoável qualidade de mão de obra, temos muitos bons profissionais, talvez venham a faltar, temos que pensar em qualificar mais gente, mas os outros todos, a conectividade, a abundância de energia renovável e água, temos que continuar investindo, mas temos aqui um potencial enorme, né? Segurança jurídica, segurança física e segurança operacional, eu acho que há que se observar. Segurança jurídica, às vezes as regras mudam de forma um pouco aleatória e um pouco... Dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de medo. Haja visto aí medidas, às vezes, uma canetada da noite para o dia, aumenta o imposto, cria uma situação nova e tal. O IOF, né? Coisas do Isso. tipo. Então, temos que melhorar em segurança jurídica. É talvez um ponto que eu chamo a atenção. Eu queria explorar, professor, uma área que você tem muita experiência, que é a parte de energia renovável, fotovoltaica e flutuante, né? Que agora entrando, inclusive, numa atividade empresarial, né, que você tem investido, que me chamou muito a atenção, né, quando você me mandou, né, o que tem sido feito no mundo, no Brasil, e os investimentos que você tem liderado aqui. Eu fiquei impressionado com isso, né, porque ela é quase que duplamente sustentável, né, porque ela é fotovoltaica, usa áreas de mananciais, de água, né, então conta para a gente um pouco disso, assim, para quem nunca ouviu falar, né, qual é a tecnologia, qual é a ideia, porque eu acho que é um vetor incrível esse. Veja só, Paulo, há muito tempo que a gente tem a intuição, a sensação de que a energia solar viria a ser, e eu estou falando aí do final do século XX, a gente já tinha a intuição de que a energia solar viria a ser a energia do futuro. Só que ela ainda era cara. A tecnologia não estava ainda disponível, avançada, para nos permitir ter uma energia renovável e competitiva. Aí veio evoluindo as placas solares com as placas de silício, os núcleos de silício, que também é uma evolução tecnológica que veio aí ao longo do final do século XX, e essas placas de polissilício começaram a ficar cada vez mais baratas e mais eficientes. Você sabe que até a NASA ajudou com isso, né? Porque ela usava nos satélites essas placas, e a NASA pôs muito dinheiro nisso, né? Nos anos 60, nos anos 70, lá na origem da tecnologia. Exatamente. História da tecnologia. Por isso é tão importante a inovação e a pesquisa, quer dizer, isso aí que foi trazendo essa evolução, produzindo em escala, e aí tem um fator China, né? A China entrou investindo pesado nisso, percebeu que era um nicho de mercado de um potencial fantástico no futuro, investiu muito firme nisso, começou a construir, a fazer produção em escala, começou a fazer usinas solares de larga dimensão, e aí isso se espalhou pelo mundo. E o custo foi baixando, baixando, baixando. Hoje, de todas as fontes de energia, é a mais barata. E cada vez será mais. Já é competitível nesse nível, assim, sem subsídio? Nesse nível. É mais barata que eólica, mais barata que os fósseis todos, nem se fala, mais barata que nuclear, enfim, é a mais barata. Agora, ela tem o desafio de ser intermitente, ou seja, ela não funciona 24 horas por dia. Não funciona à noite. Só funciona durante o dia. E ela passou a ser usada, então, em grandes fazendas solares, né? E que ligavam durante o dia, e à noite o consumidor, ou industrial, ou comercial, ou individual, tinha que voltar para o grid, ou seja, voltar para a rede de elétrica normal. Essa era um problema. Então, você tinha aquele excedente durante o dia, e de noite
você tinha que estar voltando no fornecimento de energia normal. Aí veio o japonês e o francês, que tem terra muito cara, porque são países de pequena dimensão geográfica e de uso de terra muito intensivo, e especialmente para alimentação. Falaram, nós não vamos poder fazer fazendas solares terrestres, mas por que não usar a lâmina d'água? E lá por 2010, então, surge esse conceito, que é um conceito dessas coisas assim, que é meio quem inventou a roda, porque é tão óbvio que você tem a lâmina d'água aberta na tua frente, plana, não tem supressão vegetal, não tem Depois que movimento de está feito, terra. você fala, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Exatamente, essa é a pergunta que eu me fiz a mim mesmo, a primeira vez que eu vi. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é um ovo de Colombo. E não tinha nada no Brasil ainda. Então, em 2019, alguns dos 3 empresários, o Alexandre Valde, que é um amigo meu, um grande advogado, e eu e mais alguns outros, fizemos então a empresa KWP. KWP Energia surge então como uma empresa pioneira no Brasil para instalar energia solar flutuante. E aí nós pensamos logo, bom, onde é que nós vamos fazer a primeira instalação comercial para poder provar o conceito e iniciar esse projeto? Melhor seria numa área urbana, onde a gente tivesse essa dificuldade de terra cara e escassa, e algum reservatório. Bom, São Paulo cai como uma luva, porque nós temos aqui a represa Billings, que é uma concessão para a empresa EMAI, que era até pouco tempo atrás estatal, e foi privatizada. Então, nós ganhamos a primeira licitação lá da EMAI em 2020, já no início da pandemia, instalamos a planta piloto. Fantástico. A planta piloto ficou durante 1 ano funcionando, provando o conceito, provando que tudo estava em ordem. Aí ganhamos a segunda concorrência para instalação comercial e hoje estamos implantando um projeto dentro da cidade de São Paulo de 110 mega de capacidade instalada e ocupando apenas 1% da área do reservatório Billings, que tem 10.500 hectares. Desculpa a minha ignorância, professor. 110 mega é o suficiente para abastecer o quê? É muito pouco, assim, eu sou meio... Olha, vou dar eu também não tenho essa conta de cabeça assim para te dar, mas vou te dar provavelmente umas 200 a 300 mil residências. Caramba, é muita coisa. Dá para você pegar um município de 200 mil habitantes com... Eu posso te dizer que boa parte ali da Zona Sul, ABC, se quiser, não vamos usar só energia solar, durante o dia não vamos ter suficiente. Bom, mas aí surge o problema durante a noite, aquilo que eu falei. E aí, a energia solar flutuante, ela se adapta perfeitamente a um novo conceito que surgiu também nos últimos anos, da geração híbrida. O que é a geração híbrida? Quando você combina 2 fontes de energia no mesmo local. Por quê? Normalmente os reservatórios são feitos aonde? Para quê? Para energia hidrelétrica. Claro. E a energia hidrelétrica é uma energia firme, despachável. Funciona como uma bateria. Então eu posso usar o sol durante o dia e a água durante a noite. Já está ali, o sistema está montado. Já está ali montado. Já é uma água para uso hidrelétrico, né? Isso, então eu economizo água, reduzo esse problema de escassez de períodos de seca, de estiagem, reduz bastante o problema, que inclusive elimina 70% da evaporação da água pela irradiação. E tem essa vantagem de segurar vantagem. A água. Você elimina a evaporação e elimina o uso da água durante o dia, que você vai usar solar. Aí usa só água de noite, e com isso você tem, então, uma combinação de energia hidráulica com energia solar que gera um ótimo do ponto de vista de ser renovável, limpa, firme e, ao mesmo tempo, competitiva. Então, eu acho que nós encontramos quase uma fórmula perfeita para poder falar aqui para o Brasil, para o BNDES, que está aqui nos ouvindo, e para o Brasil, que esse é um conceito vitorioso. O Brasil tem uma capacidade enorme, talvez a maior do mundo, me atrevo a dizer, pelo que nós temos de recursos de energia hidrelétrica espalhados pelo país inteiro. Está tudo feito, tudo montado, né? Os reservatórios, as usinas. Pelo país inteiro, está lá. Décadas, né? A infraestrutura está lá, tem a subestação, tem todos os acessórios todos que você precisa ter
para a distribuição, transmissão e distribuição dessa energia já estão lá colocados. Então, ela tem uma competitividade intrínseca, até pelo lado logístico também, enorme. E se espalha pelo país, você descentraliza a sua geração de energia. Que eu acho que um outro ponto importante que nós temos que pensar no Brasil não é continuar, acabar com essa história de ficar fazendo hidrelétrica na Amazônia, a 5.000 quilômetros de distância, com linhas de transmissão caríssimas, fora o risco não só ambiental, mas também o risco físico de cair torre, dar apagão, e isso e aquilo, entendeu? Então, você entra dentro de um sistema onde você pode combinar segurança, energia limpa, renovável e competitiva, descentralizada pelo país inteiro. Acho que realmente trazemos aqui um novo conceito de planejamento da geração de energia para o futuro, muito importante, e eu tenho certeza que essa empresa vai ter um desempenho fabuloso pelos próximos anos. Ela já tá operando comercialmente? Como é que está, professor? Claro, está vendendo. Está vendendo já energia na modalidade de geração distribuída, dentro da área de concessão da Enel de São Paulo. A Enel tem nos dado o direito de acesso. Temos também a licença ambiental da CETESB, que já fez todas as análises e tal, e agora vai virar uma coisa recorrente, uma licença ambiental que já tem, vamos dizer assim, já está consolidada, né, no sentido de que não tem nenhuma consequência para a água, não tem nada tóxico, não tem movimento de terra, supressão vegetal. Então, ela está dentro de um ótimo. E agora vamos começar, Paulo, essa que é a grande notícia que eu quero dar aqui. Nós já estamos fazendo agora a instalação na reservatório de Itaipu. Maravilhoso. E aí nós vamos para o Itaipu é simbólico, né? O Itaipu é um símbolo muito importante, né? Porque quando tiver também Itaipu, você vai poder falar para o mundo todo, né? Olha só, Itaipu. E veja só, Itaipu é uma binacional, em primeiro lugar. Então, nós tivemos uma aprovação brasileira e paraguaia para fazer essa concessão. E vamos entrar para o Guinness Book of Records, que vai ser a maior usina fotovoltaica flutuante do mundo. Caramba. A expectativa que tem lá é que vai ter por volta de 1 giga de capacidade até 2030. Quanto que é por exemplo, Itaipu gera quanto? Você tem esses grandes números? Tenho. E Itaipu tem uma geração hidrelétrica nominal de 14 giga. Tá, poxa, mas já é 14 avos de Itaipu, é muita coisa, né? Mas na hora que eu falo 1 giga, é assim um primeiro salto adicional, que você não precisa toda a energia de uma vez. Eventualmente chega em 14 gigas. Eu diria que dá para chegar, não sei se 14, mas eu diria, arrisco a dizer, de 6 a 10 giga, é possível fazer como energia adicional sem nenhuma obra nova. Você não vai mais ocupar terra, não vai ter que fazer. E aí você tem a reforma das turbinas. São 12 turbinas. A cada ano, eles vão parando uma ou duas turbinas para fazer a reforma. E aí isso reduzia a geração. Por isso que eu falo que é a capacidade nominal, que a capacidade efetiva é 10, 11, 12. Então, na hora que está reformando a turbina, que energia que você pode usar? Solar flutuante, já está lá. Caramba, na mesma estrutura. No fundo, o que você está falando é que a gente pode dobrar a nossa capacidade de geração hidrelétrica no país. Porque se todos os reservatórios comportarem, por sua área, quase a quantidade de gigas gerado nas turbinas com os painéis, é quase o dobro da capacidade hidrelétrica. Dá para falar isso de forma, assim, como teórica, sim. É possível que a gente consiga... Que seja 50%, já seria um universo. Já é muito. E é claro que você vai adicionando isso na medida que você tem demanda. E na hora que eu vejo os data centers, os veículos e tantos outros, toda essa eletrificação da economia, as bitcoins e tudo isso demanda muita energia. Mas nós estamos aqui com essa inovação para proporcionar essa geração de forma limpa. Porque quando você fala em transição energética, tem aqui um lado semântico um pouco enganoso. Transição significa que você vai trocar a fóssil pela renovável. Só que não é só isso, você tem também a adição energética. Claro. Porque vamos supor que hoje a capacidade instalada é 100, e você tem ainda 30 de energia fóssil que você vai substituir. Então tem 30. Mas você tem daqui para os próximos anos um crescimento de 50. Então, na verdade, você tem uma necessidade de geração nova
de 80. 30 da transição e mais 50 da adição. Então é transição e adição energética. Você tem que ter os dois conceitos para poder olhar para um período que energia você tem que olhar de médio e longo prazo, não vai olhar ano que vem. Ano que vem já está dado. Você tem que olhar de 5 a 10 anos para frente. Tem que ter visão estratégica, planejamento. São investimentos grandes, pesados, né, que demandam tempo. E que demandam tempo, você não faz da noite para o dia. Aliás, o que faz mais rápido, volto a dizer isso, a que faz mais rápido, precisa energia para 2028. Só tem uma solução, sabe qual é? Solar. Você não consegue construir uma hidrelétrica de 2025 a 28. Impossível. Eólica pode conseguir também. Mas a eólica ela é mais dependente do vento, porque é uma demanda mais difícil. Mais localizada, é mais localizada. Quer dizer, o sol, você tem maior ou menor intensidade, você tem pelo país inteiro. Vamos dizer que faz mais sol do que venta em todos os lugares do Brasil. Você sabe que tem até tem uma frase que circula muito aí no mercado, você talvez já tenha ouvido, que diz o seguinte, que o pior lugar de sol no Brasil é melhor que o melhor lugar de sol da Alemanha. Entendeu? Isso eu não tinha ouvido, mas dá para sentir na pele. Para quem viaja para a Europa, ter essa ideia. Dá para sentir na pele até porque a gente fica bronzeado, né? Quer dizer, nós não somos tão brancos quanto os arianos, os alemães e aqueles povos nórdicos todos. E aqui a gente tem sol o ano inteiro. Claro que tem locais de maior ou menor irradiação e você procura sempre otimizar procurando de maior radiação. Mas não é só isso, você tem que procurar também estar próximo do consumo. Claro. Porque você estando próximo do consumo, do que a gente chama centro de carga, o que significa? Que você vai evitar, e aí outro ponto importante aí para o BNDES, que analisa muito isso, você vai evitar investimento. Porque, por exemplo, linha de transmissão, você pega hoje eólica do Nordeste. Maravilha ter eólica do Nordeste. Mas tem que transmitir 3 mil quilômetros aqui para o Sul. E aí dá o tal curtailment, que não tem capacidade de trazer toda essa energia ao mesmo tempo. Então tem que cortar alguns. Aí o cara reclama, pô, mas eu fiz investimento aqui e não estou podendo utilizar 100%, estou no prejuízo. Claro, fez a energia no lugar errado. Você tem que estar próximo do consumo, do centro de carga. E entra um outro conceito que é importante a gente evoluir no Brasil. Saiu recentemente essa nova lei de reforma do setor elétrico, que dá energia livre para a população mais pobre, cria novas regras para o mercado livre, coloca, inclusive, a baixa tensão no mercado livre. Isso vai aumentar muito o tamanho do mercado, o sistema de preço vai funcionar melhor, mas falta um ponto que não foi colocado nisso, e que é absolutamente indispensável que seja feito, que chama-se sinal locacional. Significa o seguinte, você que é um bom economista e mentalidade também liberal do sistema de preço, é o seguinte, você tem que dar àquele que está próximo do consumo, do centro de carga, um preço melhor do que o que está longe. Não, porque ele evita custo. Isso é básico. Né? Pois é, mas não é assim hoje no Brasil, você sabia? Não distorce completamente o consumo, você subsidia a pessoa errada a consumir. Então, hoje no Brasil, independente de onde está a sua geração de energia, todo o custo de transmissão é rateado entre todos os geradores. Então, não importa eu estar próximo do centro de carga, eu estou pagando, subsidiando o que está longe. Então, isso não é certo. Então, o sinal locacional permite você racionalizar através do sistema de preço para que a geração fique cada vez mais próximo do centro de carga. Isso vai evitar custos, vai trazer mais segurança. Isso depende de uma reforma da institucionalidade, da cobrança, do que depende essa... Não, isso tem que ser uma reforma a nível legislativo. Já existe um projeto de lei que está em curso no Congresso, eu não lembro exatamente, acho que está no Senado no momento, que deveria estar saindo junto com essa recente reforma do sistema elétrico, mas ainda não saiu. É algo, portanto, que eu chamo a atenção, porque se a gente vai evoluir para um sistema de mercado livre cada vez mais abrangente, trazendo os consumidores de baixa tensão para dentro do mercado livre, isso é muito bom, mas precisa ter sinal locacional. Senão, daqui a pouco, nós vamos estar fazendo mais geração de energia longe e tendo que trazer milhares de quilômetros num país gigantesco como o Brasil, faz muita diferença. Não, os preços têm que refletir os custos de produção, né? Isso é fundamental, né?
É. Eu acho que nós temos esse velho problema, que também a gente usa muito essa frase no Brasil. O Brasil é um país que você tem uma geração elétrica muito barata, mas o preço muito caro. Por que o preço é muito caro? Por várias razões. Muita ineficiência também do sistema de distribuição e transmissão, etc., mas também porque a energia é longe e porque tem muita carga tributária. São vários fatores que fazem que, na hora da indústria, do comércio, do consumidor usar, a gente paga uma energia muito mais cara do que deveria ser. E como a energia tem uma elasticidade muito elevada, você reduzindo o preço de energia, você aumenta muito o consumo. E aumento do consumo tem um lado positivo, que você melhora a eficiência e a produtividade da economia. Porque a energia é um dos fatores que traz a produtividade da economia. Quando que você consegue toda essa robotização, mecanização, qualquer máquina que você use precisa de energia. Energia. Você trazendo energia mais barata, você fica mais competitivo na produção final dos seus bens intermediários e finais, automóveis, eletrodomésticos, alumínio, aço, nem se fala, são eletrointensivos, tudo isso fica mais barato. Nós temos que reduzir o custo da energia, trazer maior competitividade sistêmica, permanente para a economia brasileira. É quase dizer que reduzir o custo da energia é aumentar o uso de máquinas, né? É quase isso, porque justamente eu... Professor, eu queria explorar um pouco como é que o Brasil está posicionado em relação ao mundo, especificamente nessa tecnologia de fotovoltaico em lâminas d'água. Eu me lembro acho que você tinha me mandado exemplos de Japão. A gente está na fronteira disso. Como é que está essa tecnologia no mundo? Ela tem avançado? Olha, tem 3, 4 empresas que lideram essa tecnologia no mundo, que é a partir dos flutuadores. Porque quando você pensa assim, energia solar flutuante, tem gente até que pensa assim para mim, inventaram uma placa solar que boia? Não, não... Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Como é que é exatamente isso? Né? Pois o flutuador é uma peça que tem que ter várias características. Ele tem que ter uma capacidade de suporte de toneladas de peso, ele tem que ter uma flexibilidade para trabalhar com a ondulação da água, ele tem que ter uma ancoragem que evite que ventos e movimentos de água venham a trincar ou até virar as placas fotovoltaicas, se der uma rajada de vento muito forte. O flutuador então, é um berço do negócio caro, né? É uma quase engenharia naval. Você tem que ter ali aquela capacidade de suporte, de ancoragem, que dê segurança física, aquelas toneladas, centenas de toneladas de equipamento fotovoltaico em cima. Não é quase, é engenharia naval fazer um negócio desse. É naval. Então, são 3, 4 empresas que dominam essa tecnologia no mundo, porque estão investindo em aerodinâmica, em materiais novos, que são compostos polímeros, que são leves e ao mesmo tempo resistentes, não quebram, não tem toxicidade com a água. Da França, da China e do Japão. São os 3 principais fabricantes. Tem também alguma coisa na Itália, na Espanha, mas os fortes é o francês, que é a companhia CLTR. Você tem na China, no Japão, mas nós temos a tecnologia francesa no Brasil. E nós, então, temos os moldes desses flutuadores, dos mais modernos do mundo, estão disponíveis aqui com a nossa empresa no Brasil, e a gente fabrica os flutuadores no Brasil. Isso é que é importante. De novo, aqui BNDES. Nós estamos trazendo, não vamos importar flutuador, não. Nós fazemos o flutuador aqui no Brasil. Em quem? Em fábricas terceirizadas. Evidentemente, não vou montar a nossa fábrica de flutuador, não precisa. Já existem fábricas que têm a capacidade de pegar os nossos moldes e a gente encomenda 500 mil peças, 1 milhão de peças, e aí fazemos a montagem da planta flutuante na beira da represa, isso e aí ela entra... É polietileno e plástico, é isso, basicamente? É plástico, é um polietileno de alta densidade, tem a sigla HDPE, High Density Polyethylene, né? E esse HDPE, então, é uma resina que é fabricada no Brasil também, ou pode ser importada, aí depende do preço. A gente, então, usa essa resina, junto com os moldes, faz o flutuador de plástico básico para fazer uma montagem, como se fosse um grande quebra-cabeça,
ou um Lego que você vai montar gigante, que você monta na beira da represa, e aí você adapta as placas fotovoltaicas em cima, e como um navio, ele vai entrando dentro da água. E uma lancha vai puxando, 2 ou 3 lanchas vão puxando, e aí localizam ele dentro do reservatório, aí você vai lançar placas de concreto com cabos de aço, que amarram ele no fundo. Isso tudo já foi feito a simulação antes do evento, a simulação de qual é a profundidade, qual é o nível de tensão que tem que ter o cabo, qual é o tamanho da placa de concreto, que vai segurar e amarrar aquilo dentro do reservatório. Então não é uma coisa trivial, é uma empresa que tem hoje essa tecnologia e que, modéstia à parte, é talvez uma das mais eficientes do mundo hoje, porque nós aprendemos e treinamos nosso pessoal. Nossa equipe, por exemplo, hoje está na Índia, trocando informação lá com os hindus sobre essa tecnologia. Temos visitado China, Japão, França. Onde tem plantas dessas já rodando? Tem China, Índia, Japão, tem plantas? Já tem. Singapura, na Europa inteira. Na hora que você desce no aeroporto de Heathrow, ali tem um lago ali do Thames River Authority, já tem ali. Eu diria que já tem talvez uns 30, 40 países no mundo já tem essa tecnologia funcionando. Mas aqui no Brasil, começou nos últimos 4, 5 anos conosco, e nós agora estamos entrando numa fase de escalabilidade. Eu diria que a KWP é uma empresa que vai ter, provavelmente no futuro próximo, que abrir capital, fazer IPO, crescer, é esperar o momento, né? Essas coisas do setor financeiro, você sabe que não é quando você quer, é quando você pode, né? Queria uma coisa. Eu queria fazer amanhã, dá? Não dá, tem que esperar. Então nós vamos esperar a janela de oportunidade. Tem muita gente interessada em investir na nossa empresa. Por enquanto, nós temos mantido um olhar discreto, com pouca dívida e muito equity, até porque a gente tem ainda a capacidade de sustentar os investimentos que estão ocorrendo, mas na hora que chega um projeto muito grande, como Itaipu, como Sobradinho, como Três Marias e outros que vêm pela frente, nós vamos ter, evidentemente, que buscar parceiros estratégicos, de um lado, que são do setor elétrico, que tem, ou até parceiros institucionais, fundos de soberanos, tem muita gente. Porque eu diria que tem muito dinheiro no mundo hoje, você sabe disso. O que falta é bons projetos. Exato. O que falta é bons projetos. E o nosso projeto, ele é assim, ele tem um apelo fantástico, porque ele é rentável, ele é sustentável, ele é até do ponto de vista, como é de estético, né? É admirável. Outro dia, um amigo meu estava indo na ponte aérea, de repente ele me manda a fotografia. Roberto, olha aqui a sua ilha solar flutuante lá na Billings. E o pessoal da ponte aérea tudo olha. O que é aquilo lá? Outro dia, quando teve também a corrida de Fórmula 1, o helicóptero passava ali em Interlagos, dizendo, estamos aqui na Fórmula 1, mas olha ali na Billings, tem uma ilha solar flutuante, que coisa magnífica. Quando foi inaugurado, foi um show. O governador Tarcísio esteve lá, fez um discurso maravilhoso, prefeito. E, por exemplo, agora tem a frota de ônibus elétricos de São Paulo. Precisa ter um centro de carregamento dos ônibus à noite. Imagina onde é que querem fazer o centro de carregamento. Na beira da Billings. Para quê? Para usar exatamente a nossa energia solar que está lá. Né? E aí vamos ter que ter baterias, né? Porque se é à noite, nós não vamos ter durante o dia. Ou eles vão carregar durante o dia, vão ter que ter bateria à noite. Esse é outro evento que vai acontecer, as baterias. Que, eu falei da hidrelétrica ser a bateria de água, que é maravilhoso, mas às vezes não tem. O caso da Billings, ela não é uma hidrelétrica. A Billings é um reservatório de água para consumo, porque ele serve a Sabesp. Como é que a gente pode ter ali, então, o conceito híbrido? Tem que ter com a bateria estática, que você instala, então, na beira da represa, acumula a energia gerada durante o dia, e aí, à noite, você liga para o consumo. Inclusive no horário de ponta, que é o horário que dá o pico de consumo, que é das 17 às 20 horas da noite, onde que o preço da energia é mais caro, você tendo ela disponível na bateria, você vai lá e fornece. Isso dá maior segurança ao sistema também. Essa então, tecnologia já existe, né? Essas baterias já estão por aí, imagina, os chineses, os asiáticos já fizeram. Mas esse é outro desafio, Paulo. A tecnologia evolui tão rápido
que a gente tem que não só estar sempre comprando a bateria mais moderna e mais eficiente, que está todo dia saindo aí novidade, daqui a 2 ou 3 anos elas estão obsoletas. Tem coisa melhor que vai poder armazenar o dobro pela metade do custo. Então você tem que estar muito no state of the art, tem que estar muito ligado. Sabe quantas vezes eu fui à China nos últimos 12 meses? 5 vezes. Meu Deus. É. Você voou 24 horas. 24 horas. O olho está ficando puxado, porque eu tenho que, isso que eu ia te visitar. Ainda o líder mundial de produção de painéis solares fotovoltaicos são os chineses, né? Imagino que as placas venham da China, né? Sabe quanto? 90% da capacidade instalada. 90%, Paulo. O chinês é assim, quando ele entra para dominar, esquece, ganhou o jogo. Não tem brincadeira. Tem que ser realista. Pela disciplina, pela dedicação ao trabalho, pela tecnologia, é imbatível. A escalabilidade que eles dão, tem até um overcapacity instalado, você não consegue concorrer. Então, é ilusão. Eu vejo até aqui o Ministério do Desenvolvimento, com todo respeito, com toda a admiração que eu tenho, não, vamos criar uma indústria de painel fotovoltaico no Brasil. Besteira. Talvez melhor tentar criar os flutuadores que você explicou aí. Claro, isso sim, porque isso você faz uma crise, tem que ser perto também do consumo, você não pode fazer... A logística do flutuador é muito cara, porque é uma peça grande... Uma quantidade enorme de flutuadores. Você vai trazer um navio de flutuador da China? Não vai. Então, faço aqui, até porque temos capacidade de fazer flutuador aqui, temos a tecnologia. Mas a placa fotovoltaica, você precisa primeiro... do núcleo de polissilício, que é uma tecnologia que meia dúzia de países talvez tenham no mundo. Demorou uma década para eles dominarem. E demorou uma década para chegar lá. São patentes, a gente não vai conseguir fazer tão fácil. E aí, se fizer uma fábrica até tem fábrica de painel fotovoltaico aqui no Brasil, mas desculpe, não é uma indústria, é uma montadora de peças importadas. O cara aperta um parafuso aqui, outro ali, coloca made in Brasil e me engana que eu gosto, feito no Brasil. Feito nada. É 70% ou 60% de peça importada, em termos de valor. Só a moldura de alumínio é feita no Brasil, o vidro talvez é feito no Brasil, o resto é tudo importado. Então não tem sentido tentar fabricar isso aqui. E, infelizmente, hoje nós temos um imposto de importação de 25% em cima das placas. Isso é um tiro no pé, é um erro crasso que está sendo feito. Por quê? Porque no momento em que você encarece a placa fotovoltaica, você encarece também a geração de energia. Eu falei para você que ela é a mais competitiva de todas, mas pera lá, você põe 25% na placa, você reduz a competitividade. Ela continua ainda sendo a mais competitiva, mas não vai chegar tão barata quanto poderia. E aí você tem todo o efeito disso na economia como um todo. As externalidades negativas desse imposto são muito maiores do que a tentativa de tentar produzir no Brasil. Me explico. Vamos supor que você, então, tem uma fábrica de placa fotovoltaica no Brasil. Beleza, vai ser uma placa cara, com tecnologia defasada, e vai empregar 1.500 pessoas. Vai lá. Eu estou exagerando até, não vai. Mas 1.500 pessoas. Isso vai trazer uma energia mais cara para quem? Para milhões de pessoas. Para indústrias que vão pagar energia mais cara, onde tem milhões de pessoas que vão estar prejudicadas por essa tentativa de substituição de importação, de algo que não dá para substituir, porque o importado é mais barato e mais avançado tecnologicamente. E a escala chinesa é uma coisa inacreditável, né? Porque eles devem produzir... E até te perguntar, a placa, os painéis para a lâmina d'água são os mesmos para a parte terrestre? Mesmo da parte terrestre, mesmo painel. Entendi. Eu fui secretário executivo da Camex, você sabe, né? Que eu, no governo Fernando Henrique, fui dirigir o comércio exterior brasileiro. E eu olho assim com muito pragmatismo, tanto na cadeira privada como se estivesse na cadeira pública, você tem que ter esse conceito tão fundamental para nós economistas, que é o custo-benefício. Cada decisão que você toma tem que medir o custo-benefício. Nesse caso, você tem um custo muito alto para um benefício pequeno, que é produzir no Brasil, gerar algumas milhares de empregos. E o custo muito alto que você vai prejudicar toda a economia downstream,
que vai ter uma energia mais Eu cara. acho que talvez pensar numa indústria dos flutuadores ou coisas acessórias talvez fizesse mais sentido, né? Para produzir, no sentido de produzir coisas no Brasil, né? E olhar para frente, Paulo, porque aí você pega assim, bom, mas como é que vai evoluir todos esses conceitos de energia renovável e tudo? Vou te dar um exemplo. Nós vamos ter agora, nos próximos 5 a 10 anos, o tema do hidrogênio verde vai ser recorrente no Brasil e no mundo. O que é o hidrogênio verde? O hidrogênio é um dos elementos que tem da natureza que tem a maior intensidade energética. Ele é altamente energético, o hidrogênio. Então, na hora que você consegue separar o hidrogênio dos outros elementos que às vezes o compõem, como no caso da água, H2O. Então, você separa o oxigênio do hidrogênio. Você faz isso através de como? Da eletrólise, que é um choque elétrico que separa, então, o hidrogênio, e ele se tornando puro, ele vira um combustível de altíssima qualidade, que é usado já há muitos anos em foguetes e outras finalidades. Mas na hora que você consegue fazer isso em escala a um custo mais baixo, ele se torna competitivo em relação à energia fóssil, ao combustível fóssil. Isso virá substituir o diesel, em primeiro lugar, para transporte de longa distância, porque você enche um tanque, entre aspas, de hidrogênio verde, você roda 2, 3 mil quilômetros sem precisar abastecer. E com custo por quilômetro muito baixo. Então, você imagina um caminhão de bateria elétrica, vai parar 5 horas, 6 horas na estrada para recarregar a bateria? Desculpa, é uma perda. Mas você precisa da energia elétrica para fazer a hidrólise e para fazer o hidrogênio. Sim, né? Sim, mas isso você faz na origem. Ou até você pode fazer através uma outra solução brasileira que surge como um breakthrough diante de todo esse universo de tecnologias que estão surgindo, que é o hidrogênio a partir do etanol. Sabe qual é a fórmula do etanol? É H6, portanto, 6 moléculas de hidrogênio, C2 de carbono, O. Então, na hora que você faz aí, não a eletrólise, mas chama reforma do etanol, você vai através do esquentamento do etanol, você tem um processo de pressão e esquentamento do etanol, você separa as 6 moléculas de hidrogênio. Ele é o melhor carregador, o etanol é o melhor carregador de hidrogênio para próximo do consumo, porque hidrogênio tem uma logística difícil. Para transportar hidrogênio líquido, você precisa estar a menos de 200 graus de temperatura. É melhor transportar o etanol, é mais fácil transportar o etanol. Leva o etanol até o posto de serviço, faz a reforma num container, que esse equipamento de reforma já está sendo feito aqui na USP. É um projeto da FAPESP com a Shell, a Raízen e a Toyota. A Toyota então, que estava envolvida, né? Está junto. Então, você faz a reforma do etanol no posto de serviço e já tem o hidrogênio para abastecer o veículo ali, no próprio local. Então, nós vamos assistir essa evolução que vai trazer oportunidades fantásticas. E aí sim o Brasil pode ser um pioneiro. Nesse caso do etanol para hidrogênio, é patente brasileira, inovação, invenção brasileira. Inclusive a máquina faz isso, a separação, o esquentamento, essas coisas. Isso. E o etanol de primeira e segunda geração, que é feito a partir também do bagaço de cana, também é uma patente brasileira. Nós somos o primeiro país do mundo de estar fazendo o etanol de baixo carbono, que tem menos do que 15 gramas de CO2 por megajoule, e que é o menor intensidade de carbono entre todos os combustíveis do mundo. Que é a Raízen, né? Vamos fazer a propaganda da Raízen. É importante ela ter investido milhões nisso, né? É um mérito do Rubens Ometo e de toda a equipe da Raízen ter acreditado nessa tecnologia e hoje está aí com as dificuldades que o mundo está tendo no setor financeiro, mas a empresa tem esse valor intangível na mão, que são as tecnologias de etanol de segunda geração e etanol para hidrogênio, que, a meu ver, daqui a alguns anos, olha que eu estou falando isso agora em 2025, né? Claro. Esse programa vai rodar aí muito tempo, daqui a pouco, 2026, vai até 2030, 2027. Se Deus quiser, vão estar assistindo a gente em 2030. Vai ter gente que vai estar nos vendo no futuro
E vai dizer, olha, eles já tinham falado. E não é que esses caras, o Paulo e o Roberto, falaram naquela época que o etanol para hidrogênio ia prevalecer? Pois vocês vão ver. Eu quero estar lá para assistir. Eu estou já meio avançadinho de idade, mas quero estar lá para assistir. Nós vamos ver postos de serviços espalhados pelo Brasil inteiro, recebendo etanol, reformando etanol e servindo hidrogênio para os automóveis. Isso vai ser uma escala mundial, um projeto que iniciou no Brasil. Fantástico. Professor, está me dando uma agonia aqui, porque está acabando o nosso tempo e não deu para falar de tudo que eu queria, mas eu queria te deixar os últimos minutos aqui para falar Eu quero também deixar registrado aqui que a gente vai ver todos os reservatórios cobertos com lâminas de fotovoltaicas, né? Então, quem vai estar lá no futuro nos assistindo vai falar, caramba, que eles não só acertaram na previsão, como acertaram no investimento também, porque essa empresa vai ser uma empresa muito, muito valiosa, mas eu te deixo os minutos finais aqui para você falar um pouco mais sobre a empresa, sobre as rotas de expansão e para a gente concluir. Veja, eu acho assim, eu estou, apesar da idade, né? Eu não vou revelar a minha idade aqui só para não causar espanto, né? Mas eu estou com como fazer, uma energia juvenil, como se eu tivesse uns 20 anos de idade, Paulo, porque é um mundo novo que está começando, com tantas oportunidades, e eu quero fazer aqui, então, uma mensagem para os jovens. Apliquem a sua capacidade intelectual, a sua vontade de empreender nessas coisas que vão trazer uma melhor qualidade de vida para o futuro, que além de se melhorar do ponto de vista da qualidade de vida e do ambiente de negócios, ambiente de trabalho, ambiente de convivência, vocês vão estar fazendo negócios também lucrativos, porque na medida que a sociedade reconhece o benefício dessas tecnologias, evidentemente precifica isso, ela paga por isso. Então, eu acho que a gente está iniciando uma fase de rápida evolução tecnológica, como foi o final do século XIX, início do século XX, se inventou a energia elétrica, o telefone, o avião, o motor a combustão. Nós estamos vivendo essa época de grande evolução tecnológica. Então, para os jovens é um desafio. Invistam seu tempo nisso. Façam estudem, avaliem, pesquisem, entrem nesse mundo novo que está surgindo de energia renovável, porque tem um futuro brilhante pela frente e vocês levem esses empreendimentos para frente. Nós jogamos a semente, vocês vão colher as árvores. Boa. Fantástico, professor, fantástico. Acho que com essa mensagem maravilhosa aqui a gente conclui nessa alta nota aqui, né? E te agradecer por essa aula teórica e prática de sustentabilidade, né? Porque a gente não está só falando de teoria, não, a gente está falando de prática, né? Da aplicação do mundo prático disso. Então acho que foi incrível. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Vamos te convidar mais vezes para continuar a conversa. Muito, muito obrigado, professor. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!